Olá, amigos internautas! Pela primeira vez na vida, tive o privilégio de visitar os lugares onde começou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Confesso que foi uma emoção muito grande. Saímos de ônibus de Washington, a capital dos Estados Unidos, e fomos para uma região nos Estados Unidos chamada Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é formada pelos estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Maine. Os pensamentos do livro de Daniel e Apocalipse, que vamos discutir hoje, são fruto de muitos anos dos meus próprios estudos. Visitamos Gorham, no Maine, a cidade onde nasceu Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vimos os lugares onde ela e centenas de fiéis ouviram as palestras de Guilherme Miller e o local onde Ellen foi batizada. A maior parte da Bíblia é história, e Deus usa esta história para conectar-nos a seus atos poderosos. Os atos poderosos de Deus eram visíveis nessa visita a lugares históricos. No entanto, o lugar que mais me impressionou foi a Igreja de Washington, no estado de New Hampshire. Nessa igreja se reunia já em 1844 o primeiro grupo de guardadores do sábado que esperava a volta de Jesus. Naquela pequena igreja, nós cantamos, ouvimos histórias e fomos profundamente inspirados. Deus usa a história de um modo providencialmente sagrado para nos transformar e atrair-nos para mais próximos dele. No final dessa viagem de uma semana, nós fomos a Lowhampton, no estado de Nova York, onde está a casa de Guilherme Miller e a tumba onde ele descansa. Ali está também a primeira igreja adventista cristã fundada em 1848 e a Rocha da Ascensão. Fiquei profundamente emocionado ao lembrar que em 1844, um enorme grupo de pessoas gastou uma noite inteira esperando a volta de Jesus. Eu quero que você imagine comigo que deve ter sido ficar horas e horas e horas aqui esperando Jesus voltar. As pessoas talvez olharam para o céu e desejaram, mas ele não voltou. Que desapontamento, que decepção, que frustração voltar para casa depois de ter esperado Jesus voltar sem ele ter vindo. Mas a boa notícia é que esse não é o final da história. Um anjo me disse: olhe de novo, e então olhe mais para cima. E então eu vi um caminho reto e estreito, muito acima do mundo sombrio. Os adventistas estavam viajando em direção a uma cidade santa e brilhante. Havia luz por trás dos fiéis, que o anjo me disse que era o clamor da meia-noite. O anjo confirmou que a mensagem do pastor Miller era a luz, e que essa data era só o começo da nossa jornada e não o fim. E quem mantivesse seus olhos em Jesus ficaria seguro e seria levado até a cidade santa. Alguns se cansaram. A cidade ficava muito longe e eles nunca haviam tentado entrar antes, mas Jesus os encorajava, levantando seu braço direito, de onde saiu uma luz maravilhosa.
que banhou o bando adventista. Enquanto isso, eles gritavam: Aleluia! Isso é incrível, incrível. Deus está no controle da sua obra aqui na Terra. Ellen White nos lembra que não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado em nossa história passada. Primeiro eu. Ok, primeiro tu. Agora estou no 8º ano. Eu estou no 2º ano. Eu estou no 5º ano. Agora estou no 9º ano e estou aqui desde o 1º ano. A minha disciplina favorita é Ciências. A minha disciplina preferida é Artes. Aprendemos codificação e datilografia. Isso ajuda-nos a datilografar mais rápido. A escola começou porque os pais em Corá estavam à procura de uma escola internacional que pudesse ajudar os seus filhos, principalmente com o inglês. Eles conheciam o sistema adventista, por isso pediram-nos para criar uma escola aqui em Corá. Começámos com 16 crianças. Tínhamos apenas estas 2 salas de aula. Esta escola está aqui para lhes dar a conhecer Jesus Cristo. Algo que me impressionou nestes alunos é que eles estavam realmente desejosos de aprender. Não apenas inglês, mas muitas outras coisas, em especial sobre a Bíblia. Todos os dias pedem-me que lhes conte histórias da Bíblia. Esta escola ensina a Bíblia e eu gosto da Bíblia. Fiquei a conhecer mais sobre Jesus e comecei a crer nele. Aprendi muitas coisas. Lemos sempre a Bíblia de manhã e oramos. Enquanto professor, faço os possíveis para ser um bom exemplo. Por isso, o meu contributo é apresentar Deus a esta geração jovem, aos líderes jovens da Tailândia. A minha esperança e oração é que não esqueçam o que aprenderam. E onde quer que forem, eles se lembrem sempre de Jesus e o aceitem no seu coração. Eu gosto da escola e tudo o que nós vamos fazer aqui. Esta escola pode ser pequena, mas aqui todos são amigos e todos somos amigos uns dos outros. Por isso, é como uma pequena comunidade simpática. Brincamos juntos e ajudamos uns aos outros. Como os pais sentem que estamos a transmitir valores aos seus filhos, trabalhando arduamente para que formem um bom caráter, eu gostaria de pedir à comunidade mundial ou à comunidade da Igreja que orem para que esses valores sejam eficazes e que sejam um tremendo benefício para a comunidade tailandesa. A minha filha agora é mais responsável. Ela consegue explicar-se e pode fazer mais coisas que antes. Sinto que me tornei mais responsável. Esta escola é muito pequena, por isso quero uma escola maior, para ter lugares para brincar e estudar. Estamos a crescer e agora realmente não é suficiente. Temos dificuldades. Neste momento, estamos a partilhar uma sala de aula com os professores. A ideia de uma escola internacional na Tailândia é que se trata de um lugar muito agradável para os estudantes frequentarem. As instalações são agradáveis. Os pais compreendem que ensinamos bons valores, mas quando os amigos olham para a nossa escola, eles veem que não representa uma escola internacional. Alguns não querem enviar os seus filhos para a nossa escola porque as instalações não correspondem às de uma escola internacional. Gostávamos de ter novas instalações porque estamos a crescer e precisamos de um lugar onde todos caibam. Sinto-me muito feliz por saber que vamos ter um novo edifício. Teremos mais apoio para a nossa escola. Não será apenas apoio para a escola. Se apoiarmos a escola, isso significa que estamos a apoiar as crianças. A escola de Corá é muito especial. Sei que foi Deus quem deu início a esta escola. E creio que escolheu a dedo de cada aluno e quer que todos eles se salvem. Por isso, no que depender de mim, esta escola continuará até Jesus voltar. Gosto desta escola
nunca vou sair daqui e nunca vou para outra escola. Se eu orar, receberei teu poder, receberei teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Amém.
Ora então, muito bom dia a todos os irmãos, a todas as visitas, todos aqueles que estão aqui presentes conosco. Hoje aprendemos já uma lição de que devemos guardar o melhor para os outros. Este assunto do egoísmo é um assunto que está muito presente no coração humano, não é? Quer dizer, o próprio Cristo vivenciou isto com os próprios apóstolos, não é? Eles também queriam o melhor para eles, cada um dos 12, queriam ser o maior no reino dos céus. Portanto, isto é qualquer coisa que está no coração humano. Pois bem, hoje o título do culto é Jesus segundo Mateus. Jesus apresentado por Mateus. Mateus, como sabemos, é o autor do primeiro evangelho. Ele está, por ser primeiro, não quer dizer que tenha sido escrito primeiro. Mateus pensa-se que seja o Mateus apóstolo, aquele que era, sabem a profissão dele, lembram-se? Era quê? Cobrador, publicano. Eu hoje vou fazer muitas perguntas. E ele é considerado, como era judeu, ele queria escrever um evangelho para pregar Jesus aos judeus. Esse era o objetivo do Evangelho de Mateus. Ele baseou-se para escrever o seu Evangelho. Hoje não vou de propósito pôr paus, porque eu quero de facto que vocês próprios leiam os textos, quer dizer, para nós depois conversarmos sobre isso. E então Mateus escreveu para os judeus. E ele escreveu os textos muito depois da experiência com Jesus. Então baseou-se na sua memória, porque ele andava com Jesus e presenciou os discursos, as parábolas, tudo isso. Evidentemente que nós sabemos o que é o Evangelho, o que são os Evangelhos. Elas apresentam as narrativas, não é? Os factos, as palavras e as parábolas de Jesus, que incluem evidentemente todas as passagens, incluem os milagres, os discursos, os principais episódios da sua vida. Mas o objetivo deles todos, dos evangelhos, dos relatos, não é propriamente uma biografia de Cristo. Não era isso que estava, que era o objetivo, que era o fim dos escritores, de todos eles. O objetivo, de facto, era mostrar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Esse era o objetivo dos escritores. Pois bem, os evangelhos costumam chamar-se sinóticos. É um termo que se utiliza muito quando se estudam os evangelhos. E a palavra sinóptica, ou sinopse, quer dizer ver junto. O que é que significa isto? Que os evangelhos foram escritos com o objetivo de serem estudados em conjunto. Porque, como sabem, os evangelhos são diferentes, os escritores são diferentes e os episódios que eles relatam também são. E são em todos os pormenores. Não são cópias uns dos outros. E se o primeiro escritor foi Marcos, que se pensa que seja aquele Marcos que aparece nos Evangelhos, que nós inclusivamente estudamos quando estudamos os Atos dos Apóstolos, João Marcos, que era muito chegado a Pedro, era muito amigo de Pedro. Pensa-se até que Marcos foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, a seguir a Paulo. Porquê? Porque ele escreveu as epístolas de Pedro. Pedro ditava-lhes o que ele queria, não é? E escreveu também o Evangelho, e escreveu-o até primeiro. Ele era filho de uma judia, que nos primeiros tempos tinha em sua casa, isso está relatado em Atos, uma igreja, um grupo. Portanto, Marcos foi educado logo nos ensinamentos do Evangelho, nos ensinamentos de Cristo, e impressionado por isso, de forma que quis escrever o Evangelho. E provavelmente este Evangelho de Marcos, não é? Teve um relator, um testemunho, que foi Pedro. Portanto, podíamos chamá-lo até Evangelho de Pedro, o Evangelho de Marcos. Foi o primeiro a ser escrito, nele se basearam também Mateus e Lucas para fazer os seus Evangelhos, e mais tarde vem João. E João escreve um Evangelho um bocadinho diferente. Enfim, o Evangelho de João é o Evangelho em que ele retrata praticamente mais de metade dele, como agora aliás estamos a estudar na lição, não é? Aquela oração sacerdotal, etc. João está focado sobretudo nisso. Portanto, os Evangelhos são para serem estudados em conjunto. Mas hoje nós vamos nos debruçar mais sobre Mateus.
e particularmente sobre um objetivo, sobre o capítulo 1, e mesmo o capítulo 1 não é todo o capítulo. Eu primeiro vou ler o capítulo, peço a vossa atenção para a leitura, mas ninguém reparou em nada, não há aqui nenhuma incongruência, não há nenhuma coisa esquisita. Qual? Ora bem. Então, se o autor está a falar de Jesus, quem era o pai de Jesus? Foi José. Foi ou não foi? Não foi. Não foi. Mas ainda há um outro... sabem que há um outro autor, o Lucas, também fala da genealogia de Jesus. E podemos até saltar agora a Lucas só um bocadinho. Vamos a Lucas capítulo 3. Vamos lá. Vocês viram no último versículo que eu li, diz que Jacó gerou a José. Portanto, o pai de José era Jacó. Agora vamos ver, em Lucas capítulo 3, verso 23, porque Lucas também vai fazer uma genealogia de Jesus. Ele diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, reparem como Lucas escreve, era Jesus como se cuidava, filho de José, e quem é o pai de José aqui? Eli. Então, o pai de José é Eli ou é Jacó? Parece uma incongruência insanável, não é? Então, eu deixo-vos a pergunta para aqueles que são estudantes da Bíblia irem tentar desvendar este mistério. E, se nós depois seguíssemos o estudo da genealogia descrita por Lucas, também iríamos perceber que os nomes não condizem. Parece que estamos a falar de coisas diferentes. Então, isto tem sido, como calculam, um assunto de muito estudo, e há muitas e diversas explicações sobre esta matéria, mas se Mateus quer que os seus leitores reconheçam que Jesus é de facto filho de Abraão e também filho de Davi, ele seguramente aqui estaria a falar. Portanto, eu digo-vos só que uma das explicações é esta, é que quando se vai aos escritos feitos, portanto, Mateus escreveu em hebraico, mas houve traduções quase simultâneas para o aramaico daquela altura. E nas descrições do aramaico, quando se diz que Jacó gerou José, marido de Maria, em vez de marido está a palavra pai. E isto já altera tudo, não é? E depois há uma outra explicação, é que Maria e José eram primos. E, portanto, quando estamos a descrever a genealogia de primos, naturalmente vamos parar a ancestrais comuns. Não é? Bom, isto é uma ajuda só para quem ficou a matutar nisto e depois estavam a pensar durante o culto só nisto e não ouviam o culto. E assim, já ajuda. Bom, então, vamos voltar a Mateus e voltar ao assunto da genealogia. Um tema são os pais. Outro tema estranho aqui na genealogia é a presença de quê? Mulheres. As mulheres não entravam nas genealogias. E Mateus vai falar de... Verdadeiramente ele fala de 4 mulheres. No meio é 4 mulheres. E fala de uma outra sem lhe dizer o nome. Vamos ver qual. Qual é a primeira mulher de quem fala Mateus? Quem? Tamar. Tamar. Alguém conhece a história de Tamar? Está em Gênesis. Tamar. Quando nós fazemos uma genealogia própria, normalmente, o que é que nós tentamos fazer? É mostrar ou falar das pessoas que se distinguiram, que foram importantes, que de alguma maneira deram alguma coisa à sociedade. Mateus vai falar de Tamar. E quando nós lemos a história de Tamar, que está em Gênesis, no capítulo 38, no verso 1 a 30, vemos que esta Tamar, sabem qual era? Ela era uma judia, Tamar. Não era? Era cananita, habitante de Canaã. Porque Judá
um dos filhos de Jacó, lembram-se de Judá, não é verdade? Ele saiu daquela terra e foi habitar com um amigo, que ele descobriu lá, um adulamita, que se chamava Irã, e ele foi habitar para aquela terra. E ali, ele casou com uma cananeia. E teve 3 filhos. Desses 3 filhos, sabem que eram os pais que arranjavam os casamentos, naquela altura, não é? Ele foi buscar para o seu primogênito Tamar. E o primogênito casou com Tamar. A história de Tamar é que, diz-nos o relato bíblico, nós sabemos por menor, que este primeiro filho primogênito de Judá era rebelde aos olhos do Senhor, o nome dela era Zera, e o Senhor o matou. E depois, pela lei do levirato, teria que ser o irmão a suscitar descendência, então Tamar foi casada outra vez com o irmão, que se chamava Onã. Mas Onã também era um homem rebelde e nunca suscitou descendência a Tamar, porque fazia aquilo que mais tarde se veio a designar, por causa do nome de Onã, como onanismo. Aqueles que não sabem depois vão ver que eu não tenho vagar para falar de tudo aqui no culto, senão o culto prolonga-se muito. Então, Onã, por causa disso, também foi morto. E Tamar ficou viúva e sem descendência. Viúva de 2 maridos e sem descendência. Então o que é que Judá fez? Judá mandou-a para a casa do pai. Disse, olha, vais para o teu pai e vamos esperar que o meu filho mais novo, o Selá, atinja a maioridade para casar contigo. Porque era assim, quer dizer, a lei era assim. A lei do levirato para suscitar a descendência ao primogênito, era assim que funcionava. E Tamar foi lá para a casa do pai dela. A história ainda não acaba aqui, porque Judá, que entretanto também tinha ficado viúvo, foi a uma cidade cananita para tosquear as ovelhas, numa festa que era uma festa pagã, e nessa altura havia prostitutas cultuais que eram, digamos, ou que se ofereciam aos homens. E como Tamar soube que o seu sogro vinha à cidade, ela disfarçou-se de prostituta e ele de facto foi ter com ela e, para ter relações sexuais com ela, combinaram que o pagamento seria um cabrito. Mas Tamar pediu mais do que isso. Não tens aqui o cabrito, então tens que me dar uma garantia de que me vais pagar. E a garantia era o selo da família e era o bordão e um cordão. Coisas muito importantes. E Tamar e Judá deu isso a Tamar. E foi embora. Quando volta para casa, diz ao seu servo, olha, vai lá dar o cabrito àquela prostituta, para lhe pagar. E quando o servo vai à procura dela, não a encontra. E perguntou, não teve aqui não há prostitutas nenhumas, não, deve estar enganado. E Tamar o Judá depois achou aquilo muito estranho. E mais tarde soube que a sua nora, Tamar, estava grávida, já com 3 meses. E sabe o que é que ele disse? Ok, então vamos condená-la à morte, vamos queimá-la. Vamos queimá-la. Sabem que a lei, dada por Deus a Moisés, dizia que os adultos deviam ser mortos. Mas os adultos, uma mulher não adultera sozinha, não é? Os adultos, quem é que devia morrer? Eram os 2. Judá também teria que morrer. Então, ela nessa altura, para se defender, vai dizer, olha, eu concebi, estou grávida do homem que tem este anel de família. E Judá depois disse, já sei o que aconteceu. Afinal sou eu. E depois ele diz mais outra coisa ainda. Ela é mais justa do que eu. Porque eu não fiz aquilo que devia ter feito, que era dar-lhe o meu filho mais novo. E esta história, que é uma história impressionante, não é? Quer dizer, esta história, esta mulher vai ter o seu nome aqui. Reparem, vai ter o seu nome aqui. E há outra mulher a seguir, que nós não podemos demorar muito, que é Raabe, já agora. Esta aqui não precisou de se disfarçar de prostituta. Porquê?
Quem era Raabe? Vocês conhecem a história, não é? Não vou contar a história toda porque esta era mesmo prostituta. Raabe era prostituta. E ela, de alguma maneira, conheceu o Deus de Israel. Porquê? Porque ela abrigou os espias, não é? Conhecem essa história? Os espias foram aonde? Qual era a cidade? Aquela cidade enorme com muros muito grandes, Jericó. E Raabe conhecia o Deus de Israel, de alguma maneira, não sei como, a Bíblia também não diz, mas ela pediu misericórdia para a sua casa quando o Deus de Israel mandasse os israelitas invadir Jericó. E houve uma marca que eles disseram, olha, põe uma fita vermelha na tua casa, porque todas as casas vão ser destruídas, mas a tua não será. E isso aconteceu assim. E sabemos então que Raabe, como diz aqui o texto, também foi citada aqui. E diz que Salomão gerou de Raabe a Boaz. Boaz, reparem. Mais outro nome importante na ascendência de Cristo. Boaz. Boaz entra na história de quem? De outra mulher que vem a seguir. Quem é? A outra mulher que falta. Já vimos Tamar, já vimos Raabe. Ruth. Ruth. Quem era Ruth? Era quê? Moabita. Moabita, de Moab. Ora bem, os moabitas, os amonitas, eram primos dos judeus. Eles não eram como os cananeus, nem como os filisteus. Eles eram, de alguma maneira, descendiam de alguém muito próximo de Abraão. Os moabitas descendiam de quem? Quem sabe? De Moab. E Moab descendia de quem? Moab era filho de quem? De Ló. Sabiam que Moab era filho de Ló? Moab, assim como o irmão Ben-Ami, que deu origem aos amonitas, eram filhos de Ló por uma circunstância também bastante arrevesada. Depois de ter caído fogo e enxofre sobre a cidade onde habitava Ló, qual era a cidade? Sodoma. Sim. Eles fugiram, foram para as montanhas, não encontraram um sítio onde ficaram numa caverna. E quem é que se salvou? Só se salvou Ló, as duas filhas, porque a mulher ficou pelo caminho, como sabem, não é? Então, as filhas de Ló engendraram um plano para o seu pai ter descendência, porque o pai ficava sem descendência. Qual foi o plano? Uma história linda. Embebedarem o pai, terem relações com ele. E da filha mais velha nasceu Moab, da filha mais nova Ben-Ami. Esta, reparem, é a história dos Moabitas, à qual pertencia a nossa citada na descendência, Ruth. E a história de Ruth, ela também é sui generis, é uma história, ela vai ficar, digamos, pegada à sua sogra, à sua querida sogra, não é? Porque ela ficou viúva, porque a sua sogra tinha vindo da terra de Belém, portanto da terra de Judá, tinha vindo para, numa altura de fome, veio para as terras de Moab, não é? E aí os seus filhos casaram com duas moabitas. Uma delas era Ruth. E Ruth ficou, quando a desgraça aconteceu, morreu o marido de, como se chamava a sogra, era Noemi. Quando Noemi ficou na situação de viuvez e as suas duas noras também viúvas, ela disse-lhes: vocês vão para as vossas casas, vão para os vossos pais, porque eu vou regressar à minha terra, vou para Belém, vou para Judá. E Ruth ficou pegada pelo amor que lhe tinha e disse: não, eu vou contigo, o teu Deus será o meu Deus. E esta fidelização, de alguma maneira podemos também dizer que Ruth, ela tinha passado por um processo de conversão e quis ficar ao lado da sogra por causa disso. Mais tarde vai encontrar o tal Boaz,
que ainda era descendente de Raab, como já vimos, e vai ter com ele um filho que depois dá origem ao tronco de Jessé, que vai ser o pai de Davi. Portanto, vemos como neste intricado de gerações aparecem então, mas temos que falar ainda da mulher que não está aqui designada. É a quarta. Quem é ela? Vamos falar de uma mulher. Onde é que vamos? Portanto, está aqui. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Portanto, de quem é que nasceu Salomão? Batseba. Batseba não é designada, a gente não sabe porquê, mas de facto esta mulher também está aqui na história. É mais uma vez interessante. Batseba, sabem que também não era judia, não era do povo eleito. Vemos que todas estas mulheres eram estrangeiras. Batseba, sabem o que é que ela era? Hitita. Portanto, é uma família dos cananeus. Também estava, e apesar disso, ela também está aqui na genealogia de Jesus. Estrangeiras, mulheres com um passado pouco recomendável. E isto basta para falar de mulheres na história de Jesus. Mulheres pecadoras, com atos tremendos, mulheres estrangeiras. E Mateus começa a relatar todas estas histórias aos judeus. E reparem qual era a mentalidade do povo judaico em relação à ideia de povo escolhido, de povo eleito, de povo, primeiro estamos nós, depois nós e só mais tarde os gentios. Lembram-se aquela passagem com Paulo, quando ele começa a dizer que recebeu de um anjo a mensagem para ir pregar aos gentios? Nessa altura quiseram logo matá-lo, quando ele falou isto no templo. Lembram-se? Porquê? Porque ele estava a dizer aquilo que era uma blasfémia. Dizer que Deus pregava aos gentios, não é? E ele que é considerado o apóstolo dos gentios, não é? Paulo estava a dizer isto e nessa altura os judeus quiseram matá-lo. Porquê? Porque eles não admitiam a ideia de que Deus pudesse tentar chegar primeiro aos gentios do que aos judeus. Estão a ver? Esta ideia de povo eleito, de povo escolhido, estava presente na mentalidade judaica. Afinal, com esta descrição, Mateus está a dizer assim: desde sempre, Deus se preocupou em ir falar ao povo estrangeiro, ao povo pecador, como vocês os consideram, da minha mensagem redentora. Eu sou um Deus de amor para todos os povos, não só para vocês. Era esta a mensagem que fica na genealogia de Mateus. Este Jesus que é apresentado por Mateus é o mesmo que tem na sua... Agora, sem ser mulheres, temos homens, naturalmente, a maior parte deles são homens. E temos dois homens que são a raiz fundamental e o objeto principal da explicação de Mateus. Ele quer mostrar, sobretudo, que, primeiro, Jesus ascende de Abraão, ou melhor, descende de Abraão, e também de Davi. Não é? Porque para eles, Jesus tinha que ser judeu, senão não podia ser o Messias. Porquê? Porque o texto básico que foi dado a Abraão é que em ti, o quê? Serão benditas todas as nações da terra. Como é que as nações da terra podem ser benditas num homem como Abraão? Vamos lá ser francos. O que é que era Abraão verdadeiramente? O que é que foi? A história dele como é que é? Primeiro, o aspecto da personalidade de Abraão. Mentiroso. Ou se quiserem aldrabão, até rima com Abraão. Porquê? Porque ele não fez outra coisa quando ia com Sara, com a Amibeleca, etc. O que é que ele fazia? Com Faraó? Mentia, dizer que Sara não era mulher dele. Era um homem não só mentiroso, como não tinha confiança nas promessas de Deus. Deus disse-lhe que ele havia de ser o pai de uma grande nação. E o que é que ele fez? Uma vez que Sara não tinha filhos, ele tentou ajudar Deus, não foi? Foi buscar Agar e sabemos os problemas que isso ocasionou. E continua a ocasionar. Portanto, o homem, Abraão, o pai da fé. E o outro homem, que é também o avô de Jesus,
Davi. Ao analisar a personalidade de Davi, o que é que nós vemos? Quem era Davi? Quem foi Davi? Já falámos de Batseba, não é? Vamos falar só desse aspecto. Davi era um homem que tinha as mãos manchadas de sangue, foi por isso que Deus nunca lhe permitiu que ele reconstruísse o templo. Lembram-se? Foi Salomão que teve esse privilégio. Porquê? Quando ele pediu a Deus que lhe pudesse permitir fazer um templo. Não, tu não podes fazer isso. Tu tens as mãos manchadas de sangue. Era um homem de guerra, um homem que matou muita gente. E, além disso, com Batseba, a história com Batseba é muito feia, não é? Muito, demasiado. O texto, quando se analisa a descrição do seu ato com Batseba, o texto, as expressões utilizadas são as mesmas de o ato que ele cometeu foi um ato de estupro. Ele violentou Batseba. Porque era rei, porque estava naquela posição. Portanto, estamos a falar de um estuprador e mais do que isso, de um homicida. Ele mandou pôr Urias naquela posição para de alguma maneira encobertar o facto de ele ser o pai daquela criança de quem Batseba estava grávida, não é? Vejam bem quem foi Davi. Com estas personagens, digamos que a genealogia de Jesus não era propriamente uma coisa brilhante. Mas Mateus não vai esconder isto, aliás, vai realçar de alguma maneira para nós percebermos de onde é que Jesus surge na história. Portanto, desde o seu nascimento, ainda antes da história do nascimento de Jesus Cristo, que vem ainda a seguir, na descrição de Mateus, vem a seguir ao capítulo 17, vem o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada, etc. Bom, então, vemos que desde o seu nascimento, Jesus se apresenta-se aqui a nós como aquele que carrega nos seus genes, não é? Não só os genes do povo eleito, mas antes, pelo contrário, os genes de muitas nações e toda a tendência que havia e que há no ser humano para o pecado. E ele, sem ter pecado, tinha em si, reparem, tinha em si toda a tendência para pecar, que nós também temos. Às vezes nós consideramos que aquilo que Cristo fez não foi nada de especial, porque ele era filho de Deus. Mas ele nunca utilizou o seu poder divino para nesta terra vencer alguma tentação, algum problema. E temos que perceber que ele tinha, na sua gênese, tudo isto. E é por isso que nós, às vezes, quando nos consideramos pertencentes à família de Jesus, temos que perceber que a nossa família cristã não é aquela família com uma auréola de santidade. Não. Jesus representa todos os pecadores. E alberga-se aqui todos aqueles que sentem verdadeiramente o sofrimento, a dor pelos seus pecados. Aqueles que muitas vezes nós passamos por fases difíceis, entramos em depressão porque sentimos que somos maus, que cometemos erros, que fizemos. E temos que perceber que é exatamente esta a família da Igreja verdadeira. Nós somos o corpo de Cristo, como nós estamos a ver agora no estudo da unidade. Somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é isto mesmo. É um corpo que alberga e que suporta todo o nosso pecado. Quando os fariseus acusavam Cristo de comer com os pecadores, de estar com as prostitutas, ele verdadeiramente dizia que esta é a minha gênese. Eu não fujo disso nem escondo isso. Eu tenho na minha ascendência todo esse peso. E
E basta lembrar-nos da mulher adulta. Quando ele traz a mulher adulta, quando eles trazem a mulher adulta, quando os fariseus trazem a mulher adulta para que Jesus fosse posto à prova e a condenasse e a apedrejasse, eu imagino que Jesus podia ter dito àquela mulher: olha, Maria, eu tenho, nas minhas avós também há prostitutas. E eu sei bem o que é que isso significa de sofrimento para ti. E, portanto, se ninguém te condenou, não é? Eu também não te condeno. Ou então com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, quando aquela mulher, quando ele lhe diz para ir chamar o marido e ela lhe diz que não tem maridos, ele diz: bom, tiveste já 5, mas olha, deixa lá. Na minha história eu também tenho uma avó que teve muitos maridos e eu sei o que isso é. E também quando Pedro nega, quando Pedro mente para dizer que não andou com Jesus, deixa lá, Pedro, eu também sei o que isso é. O meu avô Abraão também era um mentiroso. E eu suporto no meu corpo tudo isso. Portanto, este Jesus que Mateus nos apresenta aqui é aquele que carrega em si todas as nações e todos os pecados que todos nós cometemos. Carrega o meu pecado, carrega o vosso pecado. E hoje a nossa igreja é chamada ao corpo de Cristo. E quando é que a igreja mais se assemelha ao corpo de Cristo? É quando todos nós parecemos santos, parecemos perfeitos? Ou é quando tiramos a máscara para perceber que todos somos pecadores? A nossa situação é a mesma, seja qual for o nosso pecado, escondido ou não. Nós parecemos o corpo de Cristo quando admitimos que, de facto, estamos na situação de pecado e que precisamos da graça redentora de Cristo para sermos transformados. Depois, quando em Hebreus, mais tarde, o apóstolo Paulo vai falar daquela galeria de heróis e põe Abraão à cabeça, não é? Esta talvez seja, enfim, uma das maiores rasteiras que a Bíblia nos prega, não é? Quer dizer, nós estamos a encontrar Abraão como o herói da fé, mas verdadeiramente, ou com Davi, que também lá está, como o herói da fé, mas quem é verdadeiramente ali o herói? O herói é Cristo, que pôde trabalhar com aqueles homens, pôde trabalhar com Abraão e fazer daquele mentiroso e daquela pessoa que falha de confiança, fazer de facto um homem de fé, de maneira que fosse chamado o pai da fé. Ou então, com Davi, pôde trabalhar com ele e fazer daquele homem que foi um estuprador, que foi um homicida, fazer dele o homem segundo o coração de Deus. Trabalhando com estes homens, conseguiu transformar este assassino e libertá-lo do seu pecado. E hoje ele está presente connosco para nos poder libertar dos nossos pecados. Por mais negros que nos pareçam, por mais terríveis que nos pareçam, ele pode transformá-los e lavá-los no seu sangue. Chegados aqui, eu queria pedir a cada um de vós que se sente talvez oprimido por algum problema, oprimido por alguma situação de pecado que viva no seu dia-a-dia, que se possa levantar para nós fazermos uma oração e para pedirmos a Deus e a Jesus Cristo nos dê a sua graça redentora. Ele acolhe-nos no seu seio. A única coisa que nos pede é que possamos abrir o nosso coração à sua graça. Queria que se pudessem levantar para nós orarmos a Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai,
Nesta hora, Senhor, em que estudamos a Tua genealogia, somos levados a compreender que Mateus quis mostrar-nos que Tu encarnaste em Ti toda a humanidade sofredora, que não escondeste as Tuas origens para nos mostrar que estás disponível para cada um de nós. Que por mais negros que os nossos pecados tenham sido, por mais terríveis que tenham sido as nossas ações e que sejam hoje, Tu estás disposto a acolher-nos no Teu seio e a permitir que a Tua graça redentora transforme os nossos corações. Estamos agradecidos por isso, Senhor, e queremos pedir-te que continues a estar presente connosco até aos últimos dias da nossa vida ou até vires nas nuvens dos céus. Dá-nos o Teu perdão e o Teu amor, em nome e por amor de Jesus. Amém.